Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Voz e Vez. Aqui nós falamos de temas sociais que são importantes para toda a nossa sociedade, mas principalmente para nós mulheres. Hoje o tema é uma reflexão. Será que a gente precisa esperar o nosso corpo gritar o que ele está sentindo? Quando nós não demos essa atenção, não prestamos atenção, o corpo grita. E nós, mulheres, vivemos num mundo acelerado. São muitas tarefas, muitas funções e muitas vezes deixamos de cuidar de nós. Essa é a temática que vai conduzir a nossa conversa com uma convidada muito especial, porque aqui é sempre a sua voz, é ouvida, é explanada, representada e a sua vez é agora. Comigo, Aline Teixeira, minha companheira, ela que traz o olhar com a perspectiva de saúde mental, ela é psicóloga, terapeuta, médica veterinária. Quando a gente fala do currículo da Aline, não para, né, amiga? Obrigada por mais um episódio, nono episódio. Aí, gente. Muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do Voz e Vez. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, que além de lindíssima, né? Carla Prata. Carla, ela já foi apresentadora, modelo, influenciadora digital, é mãe, atualmente é estudante de nutrição, Sim, né, cara? Sim. Seja muito bem-vinda ao Voz e Vez. E é uma honra ter você aqui com a gente no dia de hoje. Gente, eu que estou muito feliz, assim, em vocês poderem dar voz a nós que somos invisíveis, né? Você sabe que eu tenho uma doença rara. Então, assim, é uma luta diária da gente para tudo. Para acolhimento, para informação, para hospital. Então, eu agradeço muito esse espaço aqui, né? Porque eu estou representando todo mundo com doença rara aqui. Eu acho que a gente já podia começar por aí, né, Bia? O que você acha? É porque a Carla, gente, é uma mulher de muitas fases, Plural. né? Plural. Muito plural. Então, a gente tem muita coisa para falar, né, Carla? sim, Quando a gente fala sim. dessa pluralidade, mas a gente pode começar a partir Sim. daí que você conte um pouquinho pra gente desse processo, se apresente, né? Sim. Hoje o programa passa pro Brasil inteiro, então é legal a gente contextualizar, porque a gente tá aqui em São Paulo, né, amiga? Então, às verdade. vezes, a gente conversando, fala muito, a gente precisa lembrar, né, que Sim, tem sim, o não. pessoal acompanhando. Claro. E assim, pegando já o gancho do que vocês falaram no início, né? Essa coisa de esperar o corpo gritar foi exatamente quando eu descobri o meu tumor no timo, que a minha doença, para quem está assistindo a gente aqui, vou só passar, claro que aqui no nosso bate-papo a gente vai falar mais. Eu tenho uma doença rara, né? Que se chama miastenia gravis. E ela meio que ela tira a força do nosso corpo inteiro, tá? A verdade é essa. Claro que tem altos e baixos, é muito volátil. O que acontece em mim não acontece na paciente A, não acontece na paciente B, na C. Cada uma recebe a doença de uma maneira, uma característica diferente. Então, esse é mais um problema que a gente com doença rara tem. A doença não segue Não tem um uma linha, não tem um padrão. Caramba. Eu posso estar muito bem aqui com vocês e à noite, buf, eu ficar sem energia nenhuma. E assim, eu me lembrei muito quando você falou disso do corpo gritar, que eu fui descobrir o meu tumor no timo após um carnaval, que eu fui para Salvador, que eu Ah, é, né? Também tem isso, que a Eu Carla também é quis. rainha de bateria. Esquecemos de bem falar. lembrada, Aline, ótimo. Gente, eu amo o carnaval, eu vou totalmente contra a minha doença, que tira as forças, e você tem que ter força para sambar. Pois é, Então, pra pra mim, aguentar, não só no dia do carnaval, mas o ano inteiro de Tudo. ensaios e tudo, né? Uhum, A Aline me colocou pra desfilar esse ano, tá, Carla? Ó, É verdade. A Bia disse que ela foi passista. Passista. Não, e foi assim, você vai. Tá aqui a fantasia. Você vai, vai. toma, pronto. Pronto, eu amei a isso. experiência, ai, maravilhoso. Eu costumo falar, gente, é viciante o carnaval. Quando realmente. você escuta aquela bateria, aquela adrenalina, assim, gente, é um amor que quem não tem começa a É ficar, verdade. começa a se apaixonar. Mas assim, voltando para a doença rara, para o pessoal entender um pouco. E as pessoas que têm doença rara, claro, algumas, você olha para a pessoa e você vê que ela tem alguma coisa de diferente. Porque a gente tem mais de 8.000 doenças raras catalogadas, são muito diferentes, são muito voláteis, né? Em cada pessoa ela se apresenta de uma forma, mas tem umas doenças raras que realmente, por exemplo, eu vou citar uma, que o próprio osso vai corroendo o osso, então a mão da pessoa vai ficando toda definhada, né? Eu não sei falar o nome da doença, que é bem complexo, mas você consegue ver e olhar Sim, e ver tem uma que coisa tem visual. alguma coisa visual. A minha, as pessoas não conseguem olhar e me ver, né? Assim, graças a Deus, né? Por enquanto, porque eu conheço gente que tem a minha doença,
que a pessoa já olha e já vê que a pessoa tem alguma doença, mas não sabe, porque a pessoa já chegou num nível tão avançado da doença que não consegue andar mais, não consegue falar. Tem gente que tem miastenia que não consegue pentear o cabelo, não tem força para Gente, Que é uma levantar questão a muscular, né? mão, é uma questão Mas aí você estava muscular. falando que estava no carnaval. E aí curtir tudo aquele negócio de não entender o limite do corpo e não respeitar, eu estava muito cansada. Eu vi que ali o cansaço estava além do meu Era cansaço diferente. normal, era diferente. Era diferente, Aline. Eu vi que era diferente aquele cansaço. E aí depois, quando eu fiquei 3 dias em cima de uma cama, eu não conseguia fazer xixi no banheiro. Eu fazia xixi em pote plástico. Pote de Sim, tipo Tupperware. Exatamente. Eu não tinha força. Aí eu vi que ali o negócio estava diferente, tá, era outro nível. Aí febre, 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 tossindo, minha mãe foi lá em casa, me pegou, me levou no médico, na mesma hora já fizeram o exame lá naquela maquininha, eu entrei, na mesma hora a médica já me tirou, nem fez o exame, porque dali ela já viu que o Na hora negócio... que entrou, já viu. Na hora que entrou, a médica já desceu desesperada. Eu vi no olho dela, o olho arregalado dela. Você tá com quem? Tá sozinha? E eu deitada, assim, olhando. Eu falei, mas a gente não vai fazer o exame? E ela, não, cadê? Eu quero ser o acompanhante. Enfim, gente, Meu Deus. olha. Dali eu já falei, pronto. Voltei a ter meu problema de pulmão, que eu tinha uma doença quando pequena, que eu ia ter que operar o pulmão. Mas eu fiz uma operação espiritual e me curei. Aí eu falei, gente, não acredito que essa doença voltou. Não acredito nisso. Você imaginava que Eu era imaginava o que era pulmão. aquela doença, mas não, Deus me curou e curou mesmo dessa doença. Então, foi uma outra coisa. Quando eu fui ser atendida, né, na emergência pelo médico, quando eu voltei, o médico falou assim: não, seu pulmão tá ótimo, é o coração. Eu falei, meu Eita. Deus do céu. O coração, gente, imagina Ah, isso. Em 2016. Então, assim, 10 é anos atrás. 10 anos atrás. Então, eu estava muito nova. Imagina você receber né? E o médico falou: olha, procura, você acredita em Deus? Aí procura um médico especialista, porque ele falou: olha, eu não sei nem dizer o que é isso. Ah, eu já saí de lá como, né? Nossa, desolada, Eu já saí imagino. sem chão, já saí desesperada. Eu falei: pronto, eu já pensei, eu falei: eu tô com câncer, né? E o médico não quer falar, mas é no coração, na minha cabeça era isso. E era um tumor no timo, que é uma glândula que a gente tem até a adolescência, assim, responsável por parte das nossas defesas, e que muita gente que tem miastenia graves tem tumor nessa glândula. Só que ela fica bem pertinho do coração. E como meu tumor tinha 18 centímetros e meio, até se vocês quiserem eu vou mandar foto Nossa, é para vocês grande. colocarem para o pessoal ver. Sim. Eu tenho a foto de uma parte do tumor, que ele saiu em 2 partes. Então, a parte maior saiu inteira, tinha 12 centímetros aí na foto, e tinha mais uma outra parte, 6 centímetros e meio. Então, assim, foi um desespero, né? E todos os médicos que eu fui na época, e gente, eu tô falando há 10 anos atrás, eles falaram que eu não tinha miastenia graves. Eles olharam pra mim e falaram assim: ai, ainda bem que você não tem miastenia graves, porque você fala, você anda. Porque assim, né? Na medicina, muita gente, quando tem um tumor já de 5, 6 centímetros, que tem a minha doença, a doença já evoluiu e já a pessoa já não anda, Já tá num estágio mais avançado da doença. já não fala. Então, assim, graças a Deus eu me considero muito abençoada. Eu agradeço muito a Deus, sabe? Por ter me dado essa chance, porque isso que Deus me deu foi uma chance, né? De eu estar com tumor com 18 centímetros e pouco e falar e andar. Então, sabe? Por isso que eu sou muito feliz. As pessoas. Sim. E a doença, ela me ensinou muita coisa, sabe? Hoje em dia eu posso ajudar muita gente nas redes sociais, porque são pessoas carentes, são pessoas que precisam de tudo, gente, de E nessa tudo. questão das doenças raras é difícil, né, Carla? Porque não tem muito estudo ou Não. catalogado de quantas pessoas. Tem algo falando? Quantas pessoas têm, por exemplo, a miastenia? Então, aqui estima-se que 6% dos brasileiros tenham doenças raras no Brasil. Num geral de doenças Estima-se no raras. geral, Tá. mas eu não sei te dizer, realmente eu gostaria muito desse dado Quais também, são? de quantas pessoas têm miastenia graves no Brasil. Eu gostaria de ter esse dado. Parece que o governo tem alguns dados já, só que eu acho que falta unificar, né, Uhum. esses dados, porque é uma pergunta que eu me faço, é uma pergunta que as pessoas me fazem, né, e a gente precisa realmente que o governo, ó, vamos lá, pessoal com doença rara, vem cá, agora eu vou dar a mão para vocês. Vamos ajudar vocês, porque quando eu falo carente, né, é carente de dinheiro. Não, gente, é carente de tudo, até de informação. Então eu fiquei anos chorando e sofrendo sozinha,
porque eu não tinha ninguém para falar, Pra conversar sobre o para assunto. conversar. E a ausência desses dados coloca essas pessoas, como você citou, né, em invisibilidade. Sim, Porque essas pessoas buscam referência aonde? Onde elas Sim. podem ser acolhidas. sim. Então, eu vejo alguns movimentos das pessoas que têm doenças raras exatamente para ter essa representatividade que você Uhum. tem, atua, para se encontrarem ali na identidade, informação, É. se fortalecerem, Sim. falarem sobre aquilo. E assim também, eu acredito que a medicina e a rede de apoio evolua com isso, porque Sim. vai entender, mesmo que seja uma doença que ela se manifesta de uma forma diferente entre um Uhum. paciente e outro, você entendendo, você consegue oferecer um apoio Sim. mais, melhor, né? Mais Com aprimorado. certeza. E uma das coisas que as pessoas sofrem muito é para ter o diagnóstico. Demora em média de 5 a 6 anos. Então a pessoa fica indo em médico, fica sendo internada de 5 a 6 anos e não consegue ter o diagnóstico. Porque essa semana agora eu passei mal, né? Eu fui no hospital e sempre que eu vou no Você tem que hospital, falar que tem. eu falo que tenho e eu pergunto pro médico. Eu falo assim: você já atendeu quantas pessoas com miastenia graves? Aí até minha mãe estava comigo, aí o médico. Ah, é que eu vi na faculdade. Eu falei: "Ah, Sei lá quantos É. eu anos sei", atrás, numa né? aula na É faculdade. uma- Gente do céu. Mas É assim, a bem. gente tem bastante pessoas, temos bastante gente que tem miastenia graves e outras doenças também. Então eu acho que de repente, com o governo unificando esses dados, a gente pode até conseguir, sei lá, São Paulo é uma cidade muito grande, é uma cidade muito conhecida no Brasil inteiro, é uma cidade que tem um peso aqui no Brasil. De repente, em São Paulo, a gente fazer um centro de acolhimento, um centro de tratamento para os doentes raros, sabe? Que não, gente, não existe. Parece até piada, né? Mas não existe. E eu Entendeu? queria que você contasse essa virada de chave, eu acredito que mudou tudo na sua vida, né? Sim. Se quando você recebeu, como foi receber esse diagnóstico, como foi essa virada de chave, se os médicos relataram, de repente, se o estilo de vida mudou, Sim. alterou, assim, Até foi isso mesmo que por você permitiu. ter um estilo de vida pelo que você falou, já era rainha de bateria, então você tinha um estilo de vida, assim, sempre muito exercício físico e tudo mais. Isso também Sim. contribuiu para que você não tivesse uma decaída? Como que Sim. foi? Assim, com certeza, quando eu operei, né, o coração, tirei o tumor que estava grudado no coração, eu fiquei 2 dias na UTI. E o médico de lá, ele falou: "Carla, o paciente que está aqui do lado, ele operou o ombro, um tumor no ombro, ele já está aqui há 7 dias. Mas é porque ele é fumante, mas é porque ele não faz exercício físico. E você, o teu tumor muito maior, muito mais No complexo. Você coração. tirou parte da pleura também, enfim. E você teve uma recuperação muito mais rápida". Ele falou: "Graças ao seu estilo de vida, graças a você não fumar, graças a você fazer exercício, se alimentar saudável". Então, assim, e hoje eu estou me formando em nutrição, né, nesse período, e eu pude estudar a alimentação influencia e muito, ajuda e muito. Então, essa é até uma ajuda que a gente pode dar para as pessoas informação. Quem Sim. tem doença rara, doença autoimune, faça uma alimentação por esse caminho que vai te ajudar um pouco a ter uma melhora, sabe, na sua qualidade de vida. Então, assim, falta tudo pra gente. Quando eu recebi, né, respondendo a sua pergunta, Aline, quando eu recebi o diagnóstico, meu chão caiu. Eu chorava dia e noite, noite e dia. Eu perguntava por quê. Eu fiquei revoltada. Falava: "Deus, por que comigo? Tanta gente aí fazendo mal para todo um monte de gente, por que comigo? Por quê?". Então eu me perguntava e eu só pedia a Deus para viver. Eu queria viver quando eu descobri a minha astenia grave, isso foi em janeiro de 2017. Eu tinha carnaval em fevereiro. Eu falei: "Deus, pelo amor de Deus, me deixa desfilar só esse carnaval, depois eu posso morrer". Porque eu entrei na internet, então a quantidade de desinformação que tinha na internet era tanta, que eu achei que eu fosse morrer, assim, Deu um em 10 minutos. desespero. Então toda noite eu pedia a Deus para aguentar mais um mês e para eu morrer depois do carnaval. Eu falei: "Olha, Deus, pode me levar até lá na avenida, mas deixa só eu desfilar, e aí me leva depois, deixa só eu ter mais essa felicidade". Porque eu Meu eu tinha Deus. certeza de que eu Que não ia durar muito Meu tempo. Deus, gente. Eu tinha essa Olha certeza. também o que a desinformação faz, né? Não ter a informação correta também faz com que a pessoa Pire, a gente pire. pira. Se você não tiver uma cabeça boa, e eu sei que o índice de pessoas que tiram a própria vida quando recebem um Sim, pode até diagnóstico acontecer mesmo. desse, então às vezes assim, não foi a doença que matou a pessoa, foi, ó, A cabeça, cabeça. a Então, mente. por isso que eu falo que precisa, você como psicóloga, né, Aline, depois de repente pode até desenvolver alguma Sim. coisa para as pessoas com doença rara, esse acolhimento emocional
que a gente precisa muito. Graças a Deus a minha família é uma boa família, uma família muito unida. A minha mãe é psicóloga Ai, também. que Que legal. legal. Então, assim, Qual que é o minha nome da sua mãe, mãe, Carla? Rosângela, Um beijo pra Rosângela. Então, a Rosângela, não sei como é que ela consegue aguentar tanta barra, viu? Eu tenho uma doença rara, minha irmã tem outra doença rara. Ela tem tipo um filtro no cérebro, né? Que tira o líquido do cérebro e joga pra barriga. Então, assim, tem uma série de doenças raras e as pessoas precisam desse apoio emocional. Eu acho que isso, assim, é essencial pra gente. Com certeza. Quando você falou do carnaval, você falou com muito carinho, Carlos, assim, né? Sim. Quando você fala, nossa, que me permita desfilar. E acompanhando as suas redes, vendo a sua história, você relata que era um sonho de menina, um sonho de Isso. criança, você estar desfilando, assistindo com a sua avó. É. Você sonhava em ser uma rainha. Eu queria que você contasse dessa entrada, de como foi esse caminho até o carnaval e o que você acredita que essa criança sentiria quando vê você hoje como uma referência, né? A realização, com certeza. E assim, eu venho da zona norte do Rio de Janeiro, né, Higienópolis, né, que a minha rua já começa a favela de Manguinhos e a do Jacarezinho, na minha rua lá no Rio, né, na Democráticos. Então, assim, era tiro todo dia, às vezes tinha que fechar a janela e ir pros fundos da casa, que o tiroteio estava Meu muito Deus. forte. Cansei de ver o BOPE ali na minha frente, atrás de bandido e metralhadora e AR-15, etc, etc, etc. Então, isso pra gente era normal. E assim, lá, desculpa, até me perdi, ó. Lembrei dessas cenas, eu falei, meu Deu Deus, até deu até um gatilho aí. um gatilho aqui, gente, porque realmente Não, é difícil, imagino, né? Nunca passei, no mas meu imagino. bairro era normal. Eu via aquilo ali, tipo, todo dia, Todo assim, sabe? Então, agora até, ai, ui, enfim. Mas vamos lá. Vamos. Aquela, falando da doença, né? Não, Você e falou do você carnaval, começou que eu era sendo rainha de bateria lá no Rio lá ou no aqui em São Rio, Paulo? lá no Rio, Lá no Rio de há Janeiro. 16 anos. Então, eu assistia o carnaval, não é da época de vocês são muito novinhos, né? Eu sou mais Não. velha que vocês. Então, na minha época, a gente assistia o carnaval o dia inteiro na televisão. Aí eu via aquelas cores, eu via aquilo tudo. Apaixonante, né? Apaixonante, assim, a minha família é pobre, da zona norte do Rio, então não tinha ninguém no carnaval. Ninguém. A minha família é professores, né? Eu até fui já professora de matemática também, não sei se Olha vocês só. Que sabem. legal! Não Eu fiz sabia. faculdade de Nossa, matemática, Que legal, cara. mas eu fiz não até o sabia. 4º período, porque eu engravidei, enfim, Sim. aí. Mas eu dava aula para ganhar um dinheirinho, eu já dava aula de matemática, de física, química orgânica, Caramba. Que trigonometria, álgebra, sempre Eu gostei vou- de estudar. É tudo que eu ia mal. Matemática, física, Matemática. trigonometria. Minha mãe que dava aula, porque ela também dava aula de matemática. Minha mãe também que fez faculdade de legal. matemática. Eu amava, era o meu sonho ser professora de Mas matemática. ela também largou quando ela engravidou do meu irmão. Ela também não Olha, terminou. foi isso, aí eu não conseguia. Um barrigão, tinha que pegar ônibus e ir pra faculdade, eu não conseguia. E eu fui fraca, né? Tipo, não consegui, larguei. Mas assim, o carnaval, eu olhava aquilo ali, eu sonhava, mas não tinha coragem nem de falar pra alguém que eu tava sonhando com aquilo ali, porque pra mim era uma realidade assim, tão longe da minha. Eu nunca tinha ido numa quadra, eu nunca tinha. Então, Era eu uma coisa muito trabalhava e distante estudava, da era uma tua coisa vida. muito distante. Eu tinha um sonho em ter estudado balé, em ter feito aula de dança, mas a minha família não tinha dinheiro. Então, com 13 anos, eu comecei a trabalhar. Então, o meu dia era trabalhar, estudar, dormir, trabalhar, estudar, dormir. Com 13 anos. Então, assim, eu não sonhava isso. Mas no dia que uma amiga minha me levou para um ensaio da Grande Rio, Aí tudo Aí mudou. bateu. quando eu vi ela conhecer, sabe aquele negócio? Conhece o fulano, que conhece o ciclano, que conhece o beltrano. Vamos ali. Quando eu vi, eu tava no palco. Quando eu vi, eu tava sendo carregada pela bateria. E eu não era nada da escola. Eu tava sambando, eu tava suada. Gente, parecia que pegou um balde d'água, jogou assim, bluft. Era eu, suando, sambando. Eu falei, gente, eu falei assim, eu vou dar minha alma aqui. Alguém vai me ver, alguém vai gostar de mim. Alguém vai ver que eu tô gostando disso aqui. É a oportunidade. É a minha da oportunidade. Aí, deu certo. O A pessoal da sua escola. fala me lembra da importância do Carnaval dos Bairros. Porque quando você fala dessa inacessibilidade, né, com o verdade. Carnaval dos Bairros, a Aline conhece bem, né, Aline? Aqui em São Paulo, não sei se você sabe, cara, que a gente tem a Liga, que Uhum. são as escolas que estão no grupo especial e o de acesso, e a gente tem a a UESP, que é a União das sim. Escolas de Samba Paulistas, que fazem o Carnaval dos Bairros, que são escolas de samba que
toda escola que chega na liga tem que passar pela UESP. Sim, Então sim. começa pequena até chegar lá. Sim. Então é interessante porque tem essa maior proximidade das pessoas. É. Então você pode, por exemplo, na minha rua mesmo, no final da rua tem a Unidos da Moca. No final da minha rua. Então, é que eu ainda não tive tempo de ir lá, mas eu queria entrar pra bateria, que eu não tive tempo. Porque tem que Aline, ensaiar 2 vezes por tem semana, que não consigo. ensaiar. É, as pessoas Por acham enquanto, que não carnaval é consigo. brincadeira. Não, e é desde agora. Tipo assim, é desde Olha. agora até Até o carnaval. o carnaval. É porque- Ainda não consegui. Mas ela desfila pela mocidade da Zona Leste. da Zona Leste, mocidade da Zona Leste. Então tá. Então ela te botou pra desfilar, mas por causa disso. ela também Ela desfila. desfila, sim. Também Eu desfila. tava junto. Quem A gente sabe, vai junto no quem mico. sabe a gente vai ver a Aline no chocalho, no, Quem no Quem surdo, sabe? né? E em na, algo- e na Vai Vai também, desfilei na Vai Vai esse ano também. Na Eu Vai também Vai, desfilei no adoro Vai 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 já há um Um beijo tempinho pra todo mundo da atrás. Vai Vai. Mas é muito bom, gente. E você é rainha de carnaval. bateria hoje, Carla? Sou, do Tucuruvi. Olha só. Já vou pro 5º ano. Legal. Mas aí, nesse caso que eu tinha ido lá na Grande Rio, na quadra, aí me chamaram. Olha, a gente gostou de você, vem aqui essa semana. Eu falei, vou. Eu falei, vão me dar uma fantasia em alguma ala. Sim, vou entrar pra fazer alguma coisa. Olha, fulana, que é atriz, quebrou o pé. Você quer desfilar no lugar dela? Aí eu, Qual que é o lugar como dela? assim? Num carro? Não, você vai ser destaque, musa, no chão. Aí eu, quê? Eu quase surtei. Falei, como é que é? Claro! Eu falei, tá, mas eu não tenho dinheiro pra comprar a roupa, né? A fantasia. Não, a gente te dá, já tá tudo pronto, só experimenta. Pra ver se cabe, porque Gente, era da tal atriz. Então o atriz. samba já tava no pé, né? É, porque Vamos pra eles combinar. chamarem, o Deus samba já me tava no pé. perdoa. Nossa, eu fiquei feliz, mas assim, não, claro que eu torço pela recuperação dela. Tá Claro, recuperada, claro, óbvio. Mas eu falei, gente, eu nunca fiquei tão feliz por alguém torcer o pé, né? Mas eu falei, nossa, Deus me perdoa, mas, né, Mas foi é a uma minha, oportunidade, foi a minha né? chance ali, né? Eu não queria ninguém machucado, mas foi a minha chance. Ela já tinha torcido mesmo, eles não sabiam quem botar. E aí, quando me viram, falaram, nossa, a gente, né? A gente gostou de você. Eu experimentei a roupa, gente, sem brincadeira, não precisou fazer um aperto. Ficou Você perfeito. vê, estar nos Perfeita. lugares certos nas horas certas. E isso eu tô Que falando incrível. 2 semanas do carnaval. Meu Deus. Aham. E você achava que tinha condicionamento? Porque a gente sabe que é difícil, né? Nada, eu Você tinha vontade. Eu falei, eu vou com a minha vontade e tá tudo certo. O resto que se vire, que nem eu Porque faço. cansa, né? Que nem eu cara? faço com a minha doença. Eu falo assim, olha, Só queridinha, você que se vire, porque agora sou eu aqui, meu amor. Uhum. Agora você que se dane e vou. Entendeu? Caramba. Eu faço É a isso. força do pensamento também, né? De você se verdade. colocar nesse lugar e falar, eu posso, eu vou Eu e bora. faço isso. Mas, nossa, foi a melhor coisa da minha vida. E dali, eu tô até hoje, 16 anos. Eu falei, agora eu vou agarrar essa oportunidade. Eu vou dar minha alma. Nossa, eles vão ver que eu fiz direito. Pronto. Aí chamaram pro outro ano, pro outro. Aí eu fui rainha de bateria lá. Foi a primeira vez que eu fui rainha de bateria, gente. Do coração, gente. Ela pode falar, eu tenho bastante coisa. Lipedema, miastenia grave, tem um monte de doença aí. Mas coração não tem nada. que senão eu já Não tinha. morre. Senão, ó, já não tava aqui, ó, há muito tempo. E você foi da Grande Rio, Rocinha, e atualmente do Tucuruvi, é isso? Tucuruvi, é isso. Já fui madrinha do Vai Vai também e Tucuruvi atualmente. E já foi a musa também de muitas Já fui escolas. musa, Vila Repercutiu Isabel, como Cleópatra. Gente, É. Cleópatra, se vocês tiverem o vídeo aí do Vamos ensaio colocar. técnico, aí vocês não sabem o que eu fiz. O carnaval, gente, é uma coisa cara. Então não é todo mundo que tem acesso para ver o desfile. Sim, Tanto não que tem mesmo. Foi É depois caro. de véia que eu fui participar, né? Porque eu não tinha Uhum. dinheiro, minha mãe não tinha dinheiro, né? Pra assistir, até pra assistir é caro. Então, o que eu fiz? No ensaio técnico, que eu sei que é aberto pro público, né? Eu falei assim, gente, eu vou fazer um negócio, vou botar pra quebrar. Já tinha parceria com os ateliês, então, né? Já tinha uma certa facilidade pra fazer roupa. Eu falei, como é que é a Cleópatra? Comecei a pesquisar a Cleópatra. Como é que ela Entrou fazia, no não sei o quê, não sei o quê. personagem Entrei no personagem. Esqueci o nome agora, tá, gente? Mas eu pedi para um amigo meu, dono de um ateliê, Sandro Carvalho, maravilhoso. Beijo, Sandrinho. Ele fez uma leiteira. É leiteira, gente? Vocês aí que estão com o telefone, com o Google aí, é leiteira. Vamos pesquisar. Liteira. Não, leiteira é de leite, gente. Pelo amor de Deus. Liteira? Não, é liteira. Mas o que é uma liteira? Eu fiz uma liteira. Já ela vai achar. Liteira. Liteira. Tipo uma caminha. E aí botei 4 homens pra me levantar e me segurar. Paf! Ah. Aline, você não tá entendendo.
Foi ali Frenesi que do eu negócio. comecei no... Você não tá E entendendo. que ano que foi isso, Carla? Meu Deus, gente, isso é que pergunta difícil pra fazer pra uma Você pessoa. já Peraí que eu sabia do seu... Foi em 2017, né? Ou 2015? Ave Maria, eu acho que foi 2015. Ah, porque sinal de 2017 você já foi quando você Você já descobriu tinha. da minha Mas essa foi 2015, foi antes. Essa foi na União da Ilha. Vocês não estão entendendo, gente, mas fez Lindíssima. tanto sucesso que na época a Globo tinha aquele Sim. site Ego. Eles me chamaram pra fazer um ensaio só meu por conta desse Vamos colocar as ensaio imagens técnico. aí, ó. Então, assim, eu falei assim, gente, que o pessoal que tá aqui é um pessoal pobre, que não tem dinheiro pra ir no dia. Sim, porque é caro, Então, né? eles esperam algo, né? Esperam ver algo legal. Eu falei, quer saber? Vou fazer uma liteira, você me ajuda? O Sandro falou, te ajuda. Ele embarcou e a gente foi. Que legal. Aí eu falei, aonde que eu arrumo 4 homens fortes pra me carregar? Aí chegou no dia, um faltou, aí o Sandro teve que ir lá, porque ele fez roupa pros garotos, aí um faltou, aí ele teve que ir, só Ele que que foi. ele foi. Esse meu amigo, assim, mas foi. Aí eles me levantavam assim, aí eu ficava com o espelho, aí ficava assim, nossa, mas olha, mas foi um Aqui, ó, arraso, ela na foi muito liteira. legal, foi um arraso. Vamos colocar as Foi um imagens. arraso. Imagens pra todo Foi, mundo todo ver. mundo foi um ver. arraso, foi muito legal. Porque A o gente ensaio coloca. técnico é pro povão, né? Então, porque é o que você falou. Infelizmente, o carnaval, ele não tem... Por mais que seja muito democrático e tudo mais, mas falta caro um pouco ainda, isso. é Porque caro. até nos lugares mais baratos, para algumas pessoas é, É caro. caro. Eu fui no Carnaval do Rio de Janeiro ano passado e eu fiquei naquela última... Na frisa? Não, Na arquibancada. arquibancadona lá no final. Porque Ah, eu lá é não- que é o fervo. Então, No mas... setor 1 que você ficou? Não, no último ali, no quando já último. tá na Praça da lá no Apoteose. final, lá no Mas final. é horrível porque, É. assim, desculpa aí, pessoal do Carnaval do Rio, mas você não consegue ver nada porque Não. tá todos os camarotes na tua frente, você só enxerga a escola na hora que ele chega na tua frente. Que ele passa na tua frente, sim. Meu, aí eu sim. pensei que ali é o lugar mais barato. Porque a gente pegou lá, eu não tava preparado pra ir pra Sapucaí, a gente tava na rua e falou, vamos. Ah, o que tem pra comprar aqui? Aí compramos na hora e entramos. Porque É. não conhecia, Na né? hora- Não Na sabia como hora é que não ia era. ter nada bom, Era o né? que tinha. Eu fui mais pros bloquinhos e Sim. tal. Só que era o dia que a Paula Oliveira ia fantasiada de onça e tal. E tava aquele frenesi. Nossa. Vamos, entramos. Falei, mas Deus, não dá pra assistir nada. Eu pensei, aí o lugar que é mais barato... Foi lá, aí é você isso, pegou. aí as pessoas não conseguem nem assistir. Pô, não, tinha que ter. Assim, desculpa aí, Carnaval do Rio, mas de São Mas Paulo é. não tem isso, não. Carla, me conta uma coisa. Você também foi bailarina do Faustão. É verdade. Fui. Em que momento? Você a já cara era e com a rainha? coragem. Já era rainha de bateria? Não, foi Foi o Faustão que me abriu também essa possibilidade, né? Porque assim, bem ou mal, eu já dançava no Faustão. Ah, Então, já tinha uma né, certa- quando eu cheguei lá, o pessoal, ela dança no Faustão, vamos chamar ela pra, né, também. Mas foi com a cara e com a coragem, tá? Eu precisava de um emprego pra me separar. Aí eu tava fazendo evento com uma amiga minha, a Nana, e ela era advogada e também bailarina. Então eu falei assim, Nana, eu preciso de um emprego fixo. Falei assim, me chama pra ir lá no teu escritório lá, servir café, qualquer coisa. Eu preciso assinar a carteira e emprego fixo. Ela, não, vou te arrumar um emprego, sim. Aí depois ela me ligou e falou assim, você vai fazer teste lá no Projac, no Faustão. E você achando que ia servir café e É. foi virar bailarina do Faustão. Eu falei, gente, eu vou ser secretária, servir café, anotar na agenda, qualquer coisa, mas eu preciso assinar minha carteira. Eu preciso. Aquele planejamento, pra você sair, né, separar. Então eu falei, eu queria minha carteira assinada. E eu achando que ela ia, né? Eu falei, me arruma lá, qualquer vaga, qualquer coisa. Aí ela, não, vai fazer teste. Eu falei, deixa eu te falar, eu nunca fiz balé na minha vida. É até uma coisa, né, triste pra mim, que eu queria ter feito. Mas eu nunca fiz, eu não sou bailarina. Ela, não, agora vai ser a primeira vez que vão abrir pra gente, então eu posso falar. Eu fui parte da primeira leva de 3 pessoas que entraram no balé sem ser bailarina. Eu fui uma das 3. Que teve, eu quase desisti, gente, desse teste, porque eu cheguei lá, as bailarinas, a gente estavam abrindo a perna, levantando a perna lá em cima. Gente, eu não tenho flexibilidade, é 0. Para não dizer que é 0, eu vou dizer que é 1, tá? 1, minha flexibilidade um é 1. pouquinho. Melhorou. Mas é isso, quando eu cheguei lá, elas um espacate no chão, com aquela perna aberta assim no chão, a outra com a parede, com a perna lá em cima. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou muito abusada. Porque eu não tenho como competir com essas meninas. Elas, né, fazem isso a vida inteira. Enfim, eu falei, cara, eu preciso de emprego. Eu preciso de emprego. Mas quase eu desisti. Foi uma produtora que puxou na minha mão, Falou, porque eu ia "Não, sair. Eu ia embora. Eu olhei e falei, eu não tenho condições. Como é que eu vou competir? Não, né? Não dá. Aí eu ia embora, ela falou, não, você vai, que eu gostei de você, você foi simpática comigo.
Aí eu falei, então tá, e fui, botou a música lá, eu dancei do meu jeito, Deus sabe como é que foi aquela música, até queria ver aquele teste pra dar umas risadas. Será que não deu pra Meu não ter pai como amado. recuperar? Eu acho que eu fui muito simpática, eles gostaram muito mesmo. Porque era pra um lado e ia pro outro, enfim. Cara, mas você falou um ponto interessante dessa questão que você estava se separando, é isso? Isso, tá. E aí a gente fala muito sobre isso aqui, né, Bia? Do quão importante é a mulher ter, né, a sua independência financeira para que ela consiga sair, né? Não sei como era o seu relacionamento, mas é só querer se separar, mesmo que no relacionamento não tenha nada errado, né? Mas a pessoa quer se separar. Pra ela conseguir sair, o quão importante é ter um emprego. Então, Muito. legal que você trouxe esse tema, porque a gente fala muito sobre isso Muito. aqui, né, Bia? Com certeza. E a mulher, ela tem que se planejar, viu, gente? Tá num relacionamento tóxico, tá sofrendo coisas, enfim. Seja lá o que for, tem que se planejar, infelizmente. Se não tem uma família que tenha como Que te bancar, apoie. que te Essa rede de apoie apoio que financeiramente te ajude. É, porque tudo é caro, né, gente? Aluguel é caro, comida é cara, conta de luz é caro, tudo é E a caro. gente fala muito sobre a questão do relacionamento tóxico, mas aí tô pensando aqui, até mesmo em relacionamentos que não é tóxico, mas de repente você não gosta mais da pessoa. sim. Você precisa E aí ter. você se obrigar a ficar numa relação que você não quer mais porque você não tem condições de sustentar Uhum. sua vida, o seu aluguel e tudo mais. Então, é importante que a mulherada fique atenta a isso e tenha Sim. essa dependência, Sim. independência, né? Porque, pô, é isso. Às vezes não precisa ser Essencial. um relacionamento tóxico. É. Pode ser, pô, só não quero mais esse cara. Qualquer Você coisa, só precisa não quero ter. mais. E esse é um erro que as mulheres cometem muito. Quantas que ficam casadas muito tempo sem gostar mais desse cara, desse marido, mas por conta disso. Ah, porque tem os filhos, porque Uhum. eu não consigo bancar as coisas e tal. É, e aí Ele não me deixou sofre. trabalhar, Não me ainda deixou tem trabalhar, isso. ainda tem isso, eu ia falar muito isso, que a gente tem essa questão, né, de machismo, né, o patriarcado que ainda tá A geração das nossas mães, enraizado. que você vai... Eu tenho mais ou menos a mesma idade que você. A geração... Eu tenho 41. É, gente, eu sou mais velha aqui. Ela Não, é um pula pouquinho essa mais velha, um parte, pouquinho. gente. Nossa, pula. Carla, mas Não eu sei que eu parece quero. também. Gente, Pula eu essa preciso. parte. Depois eu Também, quero tá? saber a Pula essa receita. parte. Fala Mas a toda geração da semana. nossa mãe acho que é a primeira geração que vem, que algumas já faziam faculdade, estudavam, tinham trabalho. As das nossas avós já não era assim. Era Não. muito raro. Por exemplo, a minha avó materna, o meu avô morreu quando ela tinha 37 anos. Então, ela não teve o que fazer. Não, Ela teve que ir pra rua, pra teve que luta, trabalhar. é. Mas não era normal, né? As Não. mulheres ficavam em casa, cuidando da família dos maridos, e os homens que trabalhavam. Então, E a geração das nossas mães já começou a com a mudar modificar isso, graças a Deus. E a nossa já tá bem já diferente. não, muito diferente. E é dos nossos filhos, então, porque a Carla também é mãe, né, Eu sou Carla? mãe, Ela meu também filho é tem mãe. 20 anos. E a geração dos nossos filhos já é É. completamente Já é diferente. completamente diferente. Mas você completamente falou uma diferente. coisa, realmente, gente, não faz muito tempo a nossa avó. A minha avó, ela queria ser cantora. E a mãe dela não deixava, a minha bisavó não deixava. Ela queria ser cantora. Aí o que ela fez? Vou casar. Que aí eu saio de casa e posso ser Posso ser cantora. Gente, o marido dela não deixou, o meu avô. Então ela casou pra ser cantora, não deixou. E tem mais, sabe o que ele fazia com ela? Ele queimava a mão dela com cigarro. Toda vez que eles estavam na rua, e ela olhava pra frente, ela tinha que olhar pra baixo. Nossa, Nossa. mas isso é muito abusivo. Isso, tem muito Que mais era história. normalizado, Que era normal na infelizmente, época. infelizmente, Naquela época era normal, normalizado. menina de 15 anos, 14, A casar minha com um avó homem de casou com 15 40. anos. Minha avó Aham. casou com 15 anos. É. A minha avó paterna, ela casou com 15 E a anos. gente entende, os estudos dizem que uma menina de até 14 anos, ela tá formando o córtex pré-frontal. Então, uma criança. Hoje Se tem eu- estudos que falam até 24 anos a gente ainda forma esse córtex pré-frontal. Eu chamo de estupro legalizado. Se um homem de 40 e poucos anos está se Casar relacionando com com uma uma de menina entre 14. 15 e 18 ali, mas eu mesmo acho que que hoje saiu... já tem leis que proíbem. É porque esse até tipo de- 14 anos Graças a pode. Deus. Agora, de 14 a 18 anos, mesmo que ela seja menor de idade, se for consentido, se ela falar que sim, e aí a gente vê várias relações, aquele caso recente da menina de 13 anos que falava, mas ele me trata bem, ele é meu marido. E aí você Ele imagina, compra comida pra minha mãe. Mãe, Não sei se tudo. você acompanha esse É, caso. Então, Minas, né? mesmo ela, no caso, era menor de 14 anos, mas supondo que ela tivesse 15.
não A tem. lei protege, mas pra mim é um Claro, estupro gente, Temos que legalizado. olhar pra isso aí, pra Temos essa que lei. olhar. Porque não, Sim. uma menina de 15 anos ficar com um homem de 40 anos, Não, ela ainda gente, não não tem existe. essa Pra mim, na minha maturidade. cabeça, não existe, não tá? Na existe. minha, tô Maturidade. falando Na minha eu Porque como cabeça, pensando ao Carla. contrário, imagina eu com 40 existe. ficando com um menino de 15 anos, pelo Qual o amor seu de Deus. interesse? Não tem interesse Qual o algum. seu- não que tem. conversa? Gente, Qual é a não conversa? tem nada em Tem. comum. Não tem Assim, nada, a gente, eu falo que as pessoas, pra ficar junto, tem que ter em comum. Com certeza. Os opostos se atraem, mas se distraem, tá, gente? Não. Eu acho que só um relacionamento mais duradouro, a pessoa tem que ter a ver com a outra, tem que gostar da. Imagina, eu amo samba, você rock, ela forró. Ó, que doideira. É meio Não complicado. vai ser complicado o difícil. negócio, entendeu? Então, assim, a pessoa ama uma coisa e odeia a outra. Aí você odeia essa coisa e não dá, É. gente. Então, assim, e o que uma criança. É criança, tá? Pra mim. Criança. 14 anos, pra mim é criança. criança. O que uma criança tem em comum com um adulto de 43? Não tem. Toda a Nada. experiência Por isso que eu de chamo de vida. um Nada. estupro legalizado. Então, É um estupro, é uma palavra muito triste, né? Mas é porque pega a reflexão. A lei protege, mas não é bem moralmente. isso não mesmo. é legal. Provavelmente estupro leis feitas de legalizado. Estupro com legalizado. homens, né? É. Por homens. Por isso que a gente precisa de mais É. mulheres. concordo mulher esse plenamente. papel. Porque Aquela só a toda gente. mulher importa, as É isso aí. meninas, toda. E a gente fala muito aqui sobre isso, viu, Carla? Sobre a gente se posicionar. Sim. Porque quando a gente fala das nossas mães, nessa conversa eu lembrei muito, assim, minha mãe, a gente cresceu, ela viveu em um relacionamento abusivo, vem de todo um histórico ali. Então, a gente tem que olhar, a gente vê muita raiz, né? E vai evoluindo a cada geração. Mas a minha mãe sempre falou, tem independência, tem independência, tem independência. Era uma frase, assim, principal. Por quê? A gente, ela imaginava e ela falava, você precisa ter dinheiro para comprar o seu próprio absorvente. Não passe pela humilhação de ter que pedir. E aí eu vi uma pessoa conhecida que todo mundo fala, é um casal perfeito, e ela pediu para comprar shampoo. E ele falou, mas eu lavo meu cabelo com sabonete, por que você quer? Nossa. Então a gente tá falando de vulnerabilidade, é uma pessoa que eu conheço, tá, gente? A gente não tá... E o casal, não se enxerga, não tô em um relacionamento abusivo, não tô nada. Mas a independência, a mulher que tem dinheiro, a mulher que tem um trabalho, ela é uma mulher que pode ter escolhas, é uma mulher livre, né? Sim. Então essa é a perspectiva. Sim, imagina, né? Essa semana eu li algo na internet que a menina terminou um noivado, tava prestes a casar, assim, aí o cara foi no supermercado e ela pediu pra ele trazer um absorvente interno, o AB. Uhum. É que não sei se pode falar a marca, mas enfim, um absorvente interno. Aí, beleza, aí ele veio com as compras, com o absorvente e falou, você me deve R$10, sei lá, que é o que foi o absorvente. Aí ela terminou, mas concordo. Que é isso, pelo gente? amor de Deus, Um gente. absorvente. Que isso? Deus o Porque numa livre. dessa você já percebe assim, cadê a parceria desse homem com essa mulher, né? Enfim, poxa vida. Mas enfim, Nossa é que eu lembrei Senhora. Certeza, Você zero, falou, gente, shampoo, aí tem que não usar é- sabonete. Eu falei, pô. Não, que aí isso, é ó. muito. Não, é enfim. demais, Aí é demais. Aí tem gente que fala, mas, gente, é porque às vezes tá sozinha é melhor do que tá com um troço desse do lado. Então, E a gente fala muito aqui deixa a paz. sobre isso, sabe, Carlos? Sobre essas questões dos relacionamentos tóxicos, abusivos, porque muitas vezes as mulheres, elas não percebem que elas estão. Porque quando a gente fala de relacionamento abusivo, já vem no negócio assim, violência física. Uhum. E nem sempre tem violência física. É. Às vezes tem uma violência psicológica, verbal, que manipula, que maltrata de uma forma assim que você deixa o outro totalmente desmoralizado pela Sim. fala. A gente fala muito Uhum. sobre isso, que as palavras elas podem construir, mas podem Destruir, mas destrói mesmo. e essa questão de violência patrimonial também, que envolve essa questão financeira, Sim. dele controlar o dinheiro. Eu conheço também pessoas que trabalhavam numa empresa, numa multinacional, não vou citar, que ganhava bem, era uma mulher, e ela dava todo o salário pro marido. Então ela tinha que pedir para ele, por exemplo, para fazer a unha. Gente do O céu. dinheiro de fazer a unha. Porque Não todo entra o na salário minha era cabeça ele que tinha que isso. controlar. Sendo que ela que trabalhava E e aí ganhava você vê, bem. Era independente financeiramente, mas era dependente emocional ao ponto de dar o dinheiro ali E isso pra eu tô ele. falando aqui, há 10 anos atrás conheci essa moça quando, né, eu era estagiária, enfim. Então, É algo que tá aqui, né? Não é que algo lá não é da tanto, pré-história, ainda não. acontece. E Ainda é por isso que a gente acontece. fala muito e bate na tecla. É. Pra que a mulher consiga perceber que ela não está vivendo uma coisa saudável.
E esse Isso não é controle, verdade. gente, vai em relação. A gente tá aí chegando na Semana da Saúde da Mulher, também quanto aos seus cuidados, porque Sim. acontece até hoje. Quantas mulheres a gente sabe que o câncer do colo do útero, o diagnóstico do HPV, você precisa fazer exames específicos. E existem mulheres que não fazem porque o marido não permite, porque existe essa limitação. Então, é muito triste a gente falar sobre isso, né? Em Sim. 2026, mas acontece. E a gente trazer que existe isso do financeiro, mas existe do outro lado, da mulher não se cuidar, dela não olhar para si. Porque eles entendem que a mulher ela é feita, vou dizer assim, para cuidar do outro, né? Sim. E não em É. si. E tem muito isso, né? Tem, Nessa sociedade nossa. Tem. A mulher veio, como a gente estava falando das nossas avós e tudo mais, eram criadas para cuidar. É. E isso é passado pra Sim. gente, querendo ou não. Por isso que é uma quebra que a gente tem que fazer. É. E até uma desconstrução mesmo nossa. Com Porque às vezes a gente se certeza. coloca em certos papéis. Que não são nossos. Que não são nossos. Que não E aí são a gente tem nossos. que se desconstruir. E hoje em dia, gente, tá acontecendo muito. Vocês falaram uma coisa que é exatamente isso. E aí o homem. Por que tá acontecendo muito essas coisas de feminicídio e tudo? Porque o homem, ele acha que aquele corpo daquela mulher é dele. Sim, E é que ele tem a é um objeto propriedade mesmo que é dele. e fazer o que ele quiser. Vai lá e corta a mão, vai lá e dá facada, vai lá e taca fogo, vai lá. Então, assim, isso, né, a falta de limite, né, do homem, dele entender que a vida dele é dele, a da mulher é da mulher, né, e eu acho que cada vez mais a gente tem que trabalhar para separar isso E combater esses e combater discursos de esses ódio, discursos, né, Esses porque... red pills. Exatamente. E, gente, seja em qualquer relacionamento, mulher com mulher, homem com Sim. homem, mulher com homem, ninguém é de ninguém, pelo amor de Deus, entendam É isso. mesmo. E se a pessoa chegar pra você e falar, não quero mais namorar você, respeite. Ó, então tá, beijo, tchau, vou viver minha vida, Vou gente. ficar triste, vou. São- Mas é isso. É isso. Gente, não, eu não sei quantos milhões de pessoas são no Brasil, mas são bilhões no mundo. Não é possível que você ache que só existe aquela pessoa pra Não, você. pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus, aí você tá se colocando num lugar muito péssimo. A pessoa não quer namorar você, não insista. Conhece outra. Siga a sua vida. Siga a sua vida. Ninguém é de ninguém, gente. Então para com Ninguém é isso de propriedade, propriedade, para com isso de achar que a pessoa, eu faço o que eu quiser. Gente, isso tá, né? Tá. Carla, já que a gente entrou nesse assunto de saúde mental, eu queria te presentear com o meu livro. Eu escrevi Ai, esse livro gente. aqui, né, no final de 2024, quando eu passei por um período de depressão. Nossa. E aí eu coloquei, né, uma conversa com as emoções. Então, coloquei um pouquinho pra fora das minhas emoções, mas eu escrevi de uma forma bem metafórica. Gente, Então, e que é- muito legal. E que te ajudou, né? Não, total. Então, um café com a tristeza, um chá da tarde com a ansiedade, aí você vai falar e conversar com cada emoção sua. Olha, então, é uma muito delícia. é legal. um presente pra Obrigada, você. viu? Espero que você Obrigada, goste. gente. Lindo. A capa, assim, eu já até lembrei dos meus sobrinhos, É, né? porque até pra pintar. Olha. E até mesmo, né, depois que sim. você lê, se você quiser conversar com eles, não sei quantos anos tem seus sobrinhos, mas a gente fala, Vários dá pra anos. conversar. São tem vários, tem né? vários. Porque dá pra Vários. conversar com as crianças e adolescentes Sim. sobre emoções. Sim. Porque nessa fase da vida, a gente, né, quando a gente é criança, adolescente, a gente não sabe reconhecer direito o que a gente tá sentindo. Nada. Eu lembro a primeira vez que eu senti ciúme, você fica como assim, né? Você não Né? entende Não direito entende direito o o que 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 é aquilo, é. né? Muito Então, legal é isso bem aqui, jantar com a raiva. Muito legal, Legal, isso. é muito Você bacana. associou, né, o chá. Sim, né? aí é um encontro com as suas emoções. Então, Aham. quantas vezes a gente deixa de lado as nossas emoções, a gente não olha para aquilo, só que uma hora ela vem. E aí né? a conta chega. E a conta chega. Então, é olhar para aquilo que tá te incomodando. Sim. Se é uma raiva, se é uma tristeza, a sua ansiedade. Então, que ter que esse é? olhar para Uhum. dentro, que eu acho que isso que é Olhar pra importante. si, né? E respeitar. Obrigada, E amei. falando um pouco sobre essa questão dos relacionamentos abusivos, a gente sempre traz isso. Lógico que isso não impede de que você caia em um relacionamento abusivo, mas se você tem a sua saúde mental em dia, se você conversa com as suas emoções, se você está bem, né, psicologicamente falando, é mais difícil da gente cair nesse tipo de armadilha desses Com abusadores, né? certeza. Não é impossível, mas É mais difícil. Você falou num ponto que eu tô aqui realmente, e eu avalio, né, a minha história, né, as coisas que acontecem. E eu faço terapia, né, toda semana, né? Um beijo, Gleice. Maravilhosa, minha terapeuta, tá? Amo de paixão. A gente vai lançar minha série na Netflix, calma. Começando com 10 temporadas. Boa! É muita coisa pra contar, né?
A Aline até riu que ela já passou. Ela pensou um monte de coisa agora. Ela falou, gente, coitada da Gleice. Mas é isso, Aline. Eu me sinto muito forte hoje. Então, assim, realmente eu não me relaciono assim com qualquer pessoa. Para eu poder realmente, vou conhecer a pessoa. Até para conhecer. Até eu tenho preguiça. Então, assim, a gente vai ficando mais velha, vai ficando mais madura, com mais experiência. Então, a gente já vai começando a ver, deu um sinal aqui, outro ali, outro ali. Beijo, tchau. Sim, Já que a gente cai começa, a fora. gente consegue perceber antes esses sinais que a gente chama de red flags, né? Hoje a gente tem esse termo, que são as bandeiras vermelhas, né? Os sinaizinhos de que, aqui tem alguma coisa errada, aqui tem alguma coisa errada. Então a gente consegue perceber. Consegue. Quando a gente tá atenta, né? Consegue. E aí, por isso que fica mais difícil mesmo você se relacionar com alguém, assim, né? Porque a gente fala de relacionamento afetivo, mas até mesmo em questão de trabalho, sim, de outros tipos de relação. Que a gente consegue perceber coisas erradas. Meu Deus do céu, graças a Deus. Agora a gente já começa a ver coisas que você fala assim, não é normal. Eu lembrei de um jantar, vou citar coisas amorosas, tá? Pra não citar coisas de trabalho, que eu tenho muitas. Mas um jantar, fui jantar, uma pessoa inteligente, médico. Aí no jantar, aí já começou a falar algumas coisas da filha que eu falei, não tá legal isso. Aí foi me deixar em casa, quando eu entrei no carro, botei a mão, não sei se era maçaneta, alguma coisa. A minha mão se sujou toda de graxa, uma graxa preta, um negócio horroroso, assim. Falei, meu Deus, o que é isso? Aí quando eu olhei, a pessoa estava rindo de gargalhar. E eu com a mão toda preta de graxa, sei lá de quê, do carro. Toda preta, um negócio, uma pasta, sei lá de quê. Não era um negócio seco, era graxa mesmo, eu acho. E eu falei assim, você tá rindo do quê? E eu com uma bolsa branca linda. Ai, meu Deus. Caríssima, não pode falar marca, mas paguei 20 vezes aquela bolsa ali. Sim. Tipo, arrumada, né? A gente, Sim. porque se a gente aceita jantar com alguém, a gente não Você vai também de vai, qualquer maneira. óbvio. Você vai passar sim. uma maquiagem, você vai fazer a unha, você vai arrumado. E o cara rindo. E gargalhando e se tremendo de tanto rir, de Era tanto uma achar pegadinha? engraçado. Aí eu falei, você tá rindo do quê? E não estava aguentando parar de rir. Eu falei, na boa, eu não tô entendendo por que você tá rindo. Era pra você estar me ajudando a limpar a mão, não rindo da minha cara. Eu falei, você me deixa em casa agora. Falei, sério. Aí ele, não, foi mal, não sei o quê. Eu falei, na boa, se você fosse um pouquinho, cavaleiro, um pouquinho normal, você tinha até tirado a sua camisa pra eu limpar a mão, porque eu não tô vendo graça nenhuma. Então, assim, é um desses perfis, assim, que no dia do casamento vai estar com a cara da noiva no bolo. Quanto que a gente entende? vê isso, sim. Então, assim. Que derruba na piscina, a noiva, imagina, tá toda arrumada, fez Então, a quando você vê um maquiagem. negócio desse, a pessoa mal me conhece, rindo, debochando da minha cara porque eu sujei no carro dele. Que, desculpa, é uma porcaria. Eu amo carro, tá? Eu sou chata com as minhas coisas. Eu jamais deixaria um carro assim. Então, gente, como assim? A pessoa gargalhando, em vez de me ajudar a limpar. Então, e você já percebe qual que é o caráter. Exatamente. Querendo Quem ou não. é aquela pessoa? Quando você precisa da pessoa, a Exatamente. pessoa realmente não... Exatamente. E ainda vai te ridicularizar. Aham. Que é o que você falou da questão da noiva. E quantas que a gente vê na internet hoje em dia Exatamente. dos noivos ridicularizando a noiva no dia que, pô, pra ela é o dia mais importante. Que ela se Exatamente. maquiou, Tirando ela aquele- colocou. E até, eu leio muito pouco, você entende muito mais do que eu sobre os narcisistas, né? Que falam muito sobre isso, aquele momento de brilho, aquele momento feliz, ele precisa trazer ele atenção precisa pra trazer ele. atenção. Então, nesses casos, podem ser também, Pode né? ser também. Pode ser uma possibilidade, É, que porque... eu tenho mestrado nisso também. É que eu Você vejo também? alguns relatos de mulheres que falam, no Natal, a pessoa faz questão de brigar no Natal. Uhum. No dia do aniversário da mulher, faz questão de brigar no dia do aniversário daquela mulher, pra trazer atenção E pra muito ele, né? mais faz você achar que você é louca. É, Faz as pessoas de fora ninguém acreditar em você. E em dias importantes, por exemplo, eu recebi uma promoção hoje, então eu tô feliz e tal, e aí em vez de comemorar, ele Acaba com o seu dia. acaba com o seu dia. Então você não consegue nem se sentir Bem. bem por conta de uma coisa que você conquistou. Aham. E você começa a duvidar de você. Eu passei por um relacionamento narcisista 5 meses, gente, mas parecia 5 5 meses anos. já foi suficiente pra... Foi suficiente para eu, aí comecei a estudar, comecei a seguir vários perfis de psicólogos que cuidam de narcisistas, comecei a estudar, aí eu falava, gente, gaslighting, eu passei por isso, love bomb, eu passei por isso, coisa do silêncio
silêncio. Eu passei por isso e comecei a identificar o que a pessoa fazia comigo, sabe? E tava tudo lá. E se eu não tivesse as conversas para mostrar para as pessoas, ninguém ia acreditar em mim. Porque todo mundo falava, meu Deus, ele é um príncipe. Eu falava, na rua. É uma pessoa tão legal, Na uma pessoa tão rua. bacana. Sempre assim, né, gente? Na rua. Em quatro Pros paredes, outros, não. Eu cheguei ao ponto. Teve um dia eu na academia treinando, que eu gosto de treinar. Eu postei uma foto no verão, calça e um top. Nossa, quando ele viu aquela foto, ele me xingou de tudo, me ligou gritando. Aí eu falei, o que tá acontecendo? Aí eu comecei a mandar aquela foto para as minhas amigas falando. Tem algo tão errado assim? Olha, gente, mas olha como você já estava. Olha como que eu já imersa tava. nessa. Meninas, eu mandei mensagem para as minhas amigas falando assim, gente, eu vou lançar uma marca de ginástica. O que vocês acham desse top? Tá legal ou vocês estão achando ele muito indecente? Todo mundo, nossa, que lindo, eu usaria, não sei o quê. Nossa, não tem nada de indecente. Você começou eu comecei a me questionar se eu não tava indo indecente pra academia. Gente, caramba. Você vê. Meninas, conversa boa, passa rápido, né? Verdade. Então, caminhando. Mentira, Juro! Não, gente, daqui a Sério? 10 minutos, vocês estão contando o tempo errado, hein? Ô, Maria. Mas nesse caminho, como a gente falou muito sobre exposição de televisão, que a gente tem aí, você foi bailarina do Faustão, carnaval, o diagnóstico, então a gente fala de muitas facetas, né? De você estar sustentando muitas versões da Carla. E a gente nem entrou que você participou de reality show. Participei também. E eu vou te falar uma coisa, eu falo isso pra todo mundo. Reality show, olha as pessoas ali, é muito corajosa, você é muito corajosa. Sabe por quê? Obrigada. Todos nós, seres humanos, temos o lado positivo Sim, e negativo. sim. Temos as nossas Defeito, versões, as nossas máscaras. E a pessoa que está ali se coloca à disposição. Eu falo muito que é laboratório, né? Eu falo, é um Sim. laboratório de seres humanos. É onde a gente pode olhar, se reconhecer e melhorar. Então, eu Sim. falo que tem uma construção para essa análise muito grande. Então, eu vejo que você já é uma mulher corajosa quando você se expõe Sim. ali. Sim. Então, você E tira ali sua... você tá aberta. aberta. Não tem como as pessoas falam assim, fulano fez personagem. Não tem como, gente. Eu fiquei 64 dias lá. A pessoa não consegue fazer personagem em 64 dias. Mentir. Não tem como. A pessoa se mostra como ela é. Começa talvez num personagem, Pode que a gente começar, percebe, né? pode começar. No decorrer das coisas, a gente vai vendo, tal. Aí depois, não tem como. Não tem como você segurar, não tem como. São 24 horas 24 todo dia, horas. não tem como. Entendeu? Então, eu acho que é um desafio sustentar tantas Muito. versões e ser um exemplo. Se colocar ali hoje nas redes sociais, ouvir e inspirar. Então, quero dizer que você é uma mulher admirável. Obrigada. Obrigada por ter Obrigada participado mesmo. também. E nessa direção a gente fala sobre saúde mental. A Aline falou dos livros. Queria que você deixasse uma mensagem também, Aline. Falar um pouquinho sobre essa questão de que a gente trouxe, que as mulheres elas foram ensinadas sempre nesse cuidar. Então, a gente cuida dos outros, tem que suportar tudo. E quem é que cuida da gente? Então, trazendo um pouco sobre a temática até do que a Carla falou, do que a Beatriz falou, que nós, mulheres, a gente tem que olhar, assim, para a nossa saúde mental e se cuidar em primeiro lugar. Eu falo isso nas palestras, né, Bia? Que quem é a pessoa mais importante da sua vida? A resposta tem que ser você. Então, para você, mulher, também. Você tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. Depois vem os outros. Sim. Com certeza. Certíssimo. Arrasou. Carla, eu queria que você deixasse também uma mensagem para o pessoal. Passe suas redes sociais também, é importante. Obrigada, viu, gente? Eu queria que vocês conhecessem mais sobre doenças raras, tá? E eu vou falar uma frase aqui que parece simples, tá? Mas é a frase da minha vida. Você vai me adicionar no WhatsApp, tem isso. Que é, seja feliz. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Nem o de hoje, na realidade. Então, aproveite o seu dia, aproveite a vida, aproveite tudo que Deus te dá e seja feliz o máximo que você puder, gente, porque o tempo não volta atrás. A gente não consegue voltar no dia de ontem para refazer algo. Então, a gente tem que tentar ser feliz todo dia. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de mais um Voz e Vez. Esse episódio foi um episódio plural, nós falamos de várias temáticas, saúde mental, sobre as mulheres, e é importante falar que essa conversa pode continuar nas redes sociais da Aline, a gente sempre deixa aí, o arroba alineteixeira.oficial, o da Carla, que é facinho também, arroba Carla Prata, a gente vai colocando, tem o meu também, então pode continuar a nossa conversa, nós esperamos vocês para falar mais, saber a opinião, saber o que vocês acharam, continuar essa conversa que é muito importante a gente o quê? Ouvir as mulheres falando e também permitir que elas ocupem esses espaços para que nós sejamos representadas. Então, muito obrigada e até o próximo Voz e Vez.